servo Eliezer, que tipifica o Espírito Santo, que foi enviado pelo Pai para preparar a noiva para a igreja. Isso chama tipologia, isso é tipo. Então não vamos falar a respeito de cada um minuciosamente, mesmo porque, primeiro que é muito extenso, segundo que eu também não sei, não preparei para isso. Eu preparei apenas para poder falar apenas essa parte, de citar o Isaac como um tipo de Cristo. E temos também a Rebeca, que era o tipo da igreja. E durante a ministração, os irmãos vão perceber as características da igreja que Jesus deseja que a Rebeca possui. Amém, meus irmãos? Quantos encontraram? Digam amém? Amém. Não, quantos entenderam o que eu quis dizer? Mas tudo bem. Meus irmãos, nós temos aqui algumas semelhanças entre o Isaac, esse personagem. Isaac, a palavra Isaac significa riso, aquele que ri. O Isaac, ele é filho de Abraão. E a Bíblia diz que o Isaac, ele já após a Sara morrer, agora Abraão chama ao seu servo Eliezer, ao mordomo da sua casa, e orienta ele a buscar uma esposa para o seu filho Isaac. Abraão habitava no meio dos cananeus, habitava em terra estranha, e ele não queria que o seu filho Isaac se casasse com um povo que não fosse da mesma parentela. Então ele chama o seu servo Eliezer, orienta ele para dizer: eu quero, vá até a minha terra, da minha parentela, e busque para o meu filho uma esposa, mas ela tem que ser da mesma parentela, tem que ser filho do mesmo pai, não é assim? Então, orienta para ele e fala assim: ó, e você vai jurar para mim que você não vai tomar para meu filho filha dos cananeus, porque Deus é um Deus que ele não quer mistura. O povo de Deus não deve ser um povo misturado, é um povo separado para Deus. Então, ele orienta ele: então vai e busca para o meu filho. Isaac já estava aí com aproximadamente 40 anos, e agora então era necessário que a mãe havia falecido, ele estava sentindo muita falta da mãe, e agora Abraão vê que chegou a hora de Isaac se casar. Então quem está aí com seus 40, aí não precisa ficar desesperado não, porque ainda tem tempo ainda, né? Isaac tinha 40 e agora que Isaac começou a se preocupar. Então o pessoal pode ficar tranquilo, ainda tem tempo ainda. Então, meus irmãos, ele então orienta ao Eliezer para ir buscar. E nós vemos aqui na pessoa do Isaac algumas semelhanças com Cristo. Quais são as semelhanças? Nós sabemos que Isaac ele é filho de promessa. Deus prometeu a Abraão, quando ele já estava em avançada idade, que ele seria pai de muitas nações, ele teria um filho. Da mesma maneira, Deus prometeu que iria enviar o seu filho, que o seu filho também nasceria, né? Então isso tem uma semelhança nesse sentido. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus promete enviar aí a semente da mulher. E ao longo da Bíblia, do Velho Testamento, nós vemos os profetas falando, nós vemos o anjo, Isaías profetizar a respeito do nascimento do Cristo. Então, eles são filhos de promessa. Tanto Isaac quanto Jesus, o Cristo, é filho de promessa, são filhos prometidos. Nós sabemos também que eles tiveram um nascimento sobrenatural. O Isaac foi filho de uma mulher de avançada idade, cujos costumes das mulheres já haviam sido encerrados, e ele era estéril. Agora Deus abre a madre de Sara, e Sara dá à luz o filho. Então nasceu de forma sobrenatural. Da mesma forma, Cristo também nasceu de forma natural, nasceu de uma virgem, sem a participação de pai humano. Foi por obra e graça do Espírito Santo. Também, meus irmãos, nós sabemos que Deus deu um nome para Isaac antes dele nascer. Ele disse que o nome do menino que daria para Abraão se chamaria Isaac. E também da mesma maneira Deus deu o nome para Jesus. Quando
o anjo aparece para Maria, ele disse: olha, descerá sobre ti o Espírito Santo, você terá um filho cujo nome será Jesus. Então, são semelhanças que eles têm, por isso é tipo, né? Isaac é tipo de Cristo. Também ambos foram levados para um sacrifício e eles não abriram sua boca, eles foram até o local de sacrifício. Sabemos que Isaac, porém, não foi sacrificado porque Deus interviu no momento, porque Deus estava testando a fé de Abraão. Também, meus irmãos, Abraão enviou o seu servo Eliezer para buscar, para preparar uma noiva para o seu filho Isaac. Da mesma maneira, Deus o Pai enviou o Espírito Santo para preparar a noiva para o seu filho Jesus. E Ele está aqui nesta noite preparando os nossos corações. É o Espírito Santo que nos prepara, é o Espírito Santo que nos dá graça, é o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos dá condições de suportar muitas coisas, é o Espírito Santo que nos incomoda quando vai chegando na hora do culto, dá vontade de você sair para vir para o culto. É o Espírito Santo que nos aperfeiçoa. A obra do Espírito Santo está sendo feita todos os dias da nossa vida, meus irmãos, amém? Aleluia. Então eles têm uma semelhança. Agora, ao longo da mensagem, os irmãos vão ver a semelhança que existe entre Rebeca e a igreja. Amém? Porque senão eu fico falando só de tipologia aqui e nós não transmitimos a mensagem. Então, meus irmãos, Abraão agora, então, ele orienta o Eliezer para que Eliezer fosse até a Mesopotâmia e buscasse da sua parentela uma esposa para o seu filho Isaque. E a Bíblia diz então que ele desce até aquele local, ele coloca ali 10 camelos. Quantos camelos, irmãos? 10 camelos. Se prepara, atravessa o deserto para encontrar, para buscar uma esposa para o seu senhor, para Isaque. E a Bíblia diz, irmãos, que ele estava chegando próximo lá do local, ele foi orando, o servo foi orando, e ele, antes de chegar na Mesopotâmia, ele orando, e quando ele chega num poço, onde tinha uma fonte de água, e aí ele faz uma oração, e naquela oração, está aí no versículo 14, ele fala assim: seja pois que a donzela que eu disser, abaixa agora o teu canto, para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência ao meu Senhor. Interessante que nessa oração eles já buscavam no mínimo 4 características muito especial para uma esposa. A primeira característica é a característica de que tinha que ser uma mulher trabalhadeira, porque a pessoa, para ir buscar água na fonte, naquela época era responsabilidade das mulheres buscar água na fonte para abastecer a sua casa. Então, a primeira característica teria que ser uma mulher trabalhadeira, teria que ser uma mulher que tinha a característica de ser uma mulher bem disposta, uma mulher trabalhadeira. Aleluia. Eu creio que também todo rapaz também, ele tem essa intenção, ele não quer saber de uma moça preguiçosa, não é verdade? Ele quer uma moça trabalhadeira, ele quer uma moça que mantém a casa arrumadinha, ele quer uma moça que cuida da casa direitinho, cuida das roupas dele, faz comida gostosa, não é verdade? Porque se ele começar a namorar e ele perceber que a moça é preguiçosa, ele já dá uma desanimada, não é verdade? Eu até me lembrei de um fato que agora alguém me contou, eu achei muito engraçado, mas é só para ilustrar, de certo jovem que ele estava querendo arrumar uma moça para se casar. Então ele chega perto da mãe dele e fala assim: mãe, a senhora é muito sábia, a senhora é muito inteligente, a senhora é igual a irmã Glória, então a senhora é uma pessoa que a senhora pode me ajudar. Eu gostaria que você me desse um conselho, como é que nós vamos fazer? Eu preciso de uma moça para casar, eu preciso que a senhora me oriente como fazer. E aquela mãe então falou assim: eu já sei como é que eu vou fazer, meu filho. Faz o seguinte: que dia que você vai trazer a moça? Eu falei: mãe, eu estou olhando umas meninas aí, tem uma que eu estou achando ela interessante, é bonita, então traga ela aqui em casa. Que dia que você vai trazer? Marca certinho. O jovem então marcou o dia de trazer a moça, né? A mãe pegou e falou assim: então tudo bem, você vai trazer, eu vou ficar esperando. Ela pegou uma vassoura e colocou a
atravessada assim na frente, no chão, uma vassoura deitada no chão. E a moça vem, aí vem a moça e o rapaz. Quando a moça vem, a moça olha aquela vassoura, ela até toma distância assim, pula por cima da vassoura e não pega a vassoura. A mãe só olha para ele assim, reprovada. Reprovada. E esse foi o teste, porque se ela não tinha disposição de pegar uma vassoura que estava caindo no chão, ela era preguiçosa e não tinha condições de ser esposa. Eu tenho certeza que se o Pedro fizesse esse teste com a Bárbara, ela, além de pegar a vassoura, ela ia dar uma faxina na casa da irmã Maria Helena, que ia ser uma bênção, né? Aleluia! Então, meus irmãos, ninguém quer saber de moça preguiçosa. Ninguém quer ter uma esposa preguiçosa. Essa é uma característica que naquela oração que Eliezer estava fazendo, ele já estava identificando que a moça teria que ser uma moça trabalhadeira. A segunda característica que ele gostaria que a moça tivesse, que a noiva tivesse, essa moça, não vamos nos esquecer, que ela simboliza, ela tipifica a igreja, porque a igreja tem que ser uma igreja trabalhadeira, né? A igreja não tem que ter preguiça de vir para a casa do Senhor, não tem que ter preguiça de sair para evangelizar, não tem que ter preguiça de fazer a obra de Deus, de servir, de fazer a faxina, se for preciso limpar a igreja, se for preciso cuidar. A igreja tem que estar disposta, porque sabe que está trabalhando para Deus, não é verdade? Então, uma característica que a igreja precisa de ter, que a noiva precisa de ter. Outra característica que a noiva precisa de ter, nessa passagem, nessa oração que ele faz, é que a moça tem que ser uma moça generosa. Tem que ser uma moça generosa, para que quando ele pedisse água, a moça estivesse pronta para servir, para dar água para ele. Não é verdade? E a igreja também tem que ser assim. A igreja tem que ter consigo água para dar ao sedento. Quando o sedento necessitar e ele pedir água, ela tem que ter água nas mãos, ela tem que ter posse da água da vida para oferecer àquele que está sedento de Deus, àquele que precisa ouvir a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Outra característica que a noiva que Cristo deseja, precisa de ter, é a característica de ser sensível, de ter compaixão. E ele, naquela oração, porque ele disse assim: se ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, ou seja, ela não ia precisar de pedir, ele não ia precisar de pedir água para aquela moça, não é? Ela simplesmente ia ter a sensibilidade de perceber a necessidade dos camelos. Olha só o conteúdo dessa oração que ele fez, a inteligência desse servo. Porque aquilo aconteceu, porque quando ele pede para Rebeca água, a Bíblia diz que imediatamente, eu acho interessante que o texto fala que ela apressou-se. Então quem gosta de servir, apressa-se em servir. Porque a obra de Deus, a obra missionária, ela tem urgência, não dá para deixar para amanhã. Tem gente que está deixando para amanhã, tem gente que está pensando, tem gente que vai esperar formar, tem gente que vai esperar casar, vai esperar ter filhos, outros vão esperar aposentar, mas não dá para esperar. A obra missionária, ela é urgente. Nós precisamos fazer a obra hoje, mais do que nunca. Porque enquanto nós estamos aqui, tem muitas pessoas que estão morrendo sem salvação, e nós não podemos adiar essa responsabilidade, não é verdade? E a Rebeca, então, ela teve pressa, imediatamente, o texto, olha só, eu acho interessante, pastor Isaac, que nesse texto fala várias vezes que ela apressou-se. Mais à frente você vai ler de novo, ela apressou-se. Ela tem pressa, porque a igreja precisa ter pressa para servir. A igreja não pode adiar essa responsabilidade, essa obra. Aleluia. A igreja tem que ser como Neemias: estou fazendo uma grande obra, não posso descer, não posso me distrair, não posso bater papo. Eu tenho uma responsabilidade de fazer uma grande obra. Glória a Deus. E o texto então diz que ela serviu. Quando ele disse: abaixa o teu cântaro para que eu beba, e ela disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Isso ainda na oração dele: esta seja a quem designaste. Então ele já estava pedindo uma moça que fosse sensível, que ao dar a água para ele, na sua generosidade, oferecer água para ele, ela percebesse que os camelos também precisavam de água, que os camelos estavam sedentos.
E a igreja missionária precisa ter essa sensibilidade, precisa ter compaixão das almas que estão perdidas por aí. Não é nossa responsabilidade criticar as pessoas que estão no mundo, não. Nós também já estivemos lá, nós éramos cegos, andávamos desviados, mas um dia alguém se compadeceu da nossa alma, falou com nós que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma, que Jesus liberta. Aleluia! Nós fomos tocados pelo Espírito Santo e agora nós estamos aqui glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Você pode levantar a mão para adorar a Deus e glorificar a Deus por aquele que ganhou a sua alma para Jesus. Aleluia! Ele foi sensível, ele teve compaixão de nós. Ele ficou criticando, olha lá, tá vendo? Aquele negão lá, aquele cabelo que tem esquisito, que coisa feia. Não, aquele menino precisa de Jesus. Aquele ali pode ser um vaso escolhido, né? Ele se compadeceu. Se eu não falar de Jesus para ele, ele pode morrer. Eu vou falar do amor de Deus para ele. E veio e falou comigo, né? E eu um dia levantei minha mão cansado. Aleluia. Alguém se compadeceu da sua alma também, na verdade. E você hoje está aqui glorificando o nome do Senhor. E a quarta, existem outras, mas a quarta qualidade que a Rebeca, que a noiva precisa ter, que Cristo deseja que a noiva dele tenha, é o compromisso. É o compromisso. É o compromisso de começar e terminar. Não é verdade? Vamos prosseguir. Aí a gente vai falar um pouco mais disso mais adiante. Então o texto diz, irmãos, que sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eu acho isso lindo, irmão Charles, porque é muito interessante. Muitas vezes a gente está orando, a gente está pedindo alguma coisa a Deus, e Deus já está trabalhando e nós não sabemos. E o Eliezer, ele estava orando, ele estava fazendo aquele pedido, e o texto fala que antes que ele acabasse, mano, ele de pedir, a moça chega. Ou seja, enquanto ele orava, enquanto ele pedia uma obsessão, a moça caminhava ao seu encontro. Aleluia. E muitas vezes nós estamos orando, pedindo algo ao Senhor, e Deus já está trabalhando em nosso favor. Aleluia. Distante dos nossos olhos, nós não estamos vendo, mas Deus já está trabalhando em nosso favor. Nós temos que ter essa convicção de que a nossa oração ela não é em vão. Quando nós abrimos a nossa boca, quando nós dobramos os nossos joelhos, quando nós começamos a clamar, Deus já começa a mover os céus em nosso favor, começa a mover as águas em nosso favor. Aleluia! Glória a Deus. E o texto diz, irmãos, que enquanto ele orava, né? Antes que ele acabasse de falar, eis que a Rebeca chega. Eita! E a moça chega. E quando a moça chega, a Bíblia diz que ela saía, aí dá as características dela, que ela era Rebeca, o nome dela, que havia nascido de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, era um parente de Abraão, né? Irmão de Abraão, ele era irmão de Abraão, Naor. Saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Eu amo esses detalhes da Bíblia, sabe? Esses detalhes é muito lindo, isso é maravilhoso. Quando você vê a Bíblia narrar isso, ela trazia o seu cântaro sobre o seu ombro. Ombro fala de responsabilidade. Da palavra ombro vem a palavra hombridade. Aquela moça era uma moça responsável. Ela era uma moça que ela tinha responsabilidade de buscar água no poço para abastecer a sua casa. Olha que interessante. Aí isso a gente vai meditando, a palavra de Deus é maravilhosa, a gente vai meditando e a gente começa a viajar na mensagem e a gente começa a pensar quando aquele homem falou com Paulo, o que eu devo, o carcereiro, o que eu devo fazer para ser salvo? Aí Paulo vira para ele e diz assim, olha, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Sabe por quê? Porque aquele que se converte, aquele que se torna igreja, ele tem responsabilidade de abastecer a sua casa. Eu vou repetir de novo para você dar glória melhor, para você assimilar melhor. Aquele que se converte, ele se torna igreja, e como igreja, ele tem
a responsabilidade de abastecer a sua casa com água. Água é vida, água é vital, água fala de Jesus